Olá pessoal, aqui é Maria Clara. Com mais um, chegou a hora de estudarmos a lição. Pessoal, chegou a hora dessa semana. Chegou a hora diferente. Porque ele traz uma missão para mim, para você. E é uma missão que ele deu para os discípulos há muito tempo atrás. E aí, você já sabe qual é a história? Vou te dar uma dica. O título da lição dessa semana é Pescadores de Homens. Vamos descobrir agora qual é o nosso texto-chave. E o texto se encontra no livro de Lucas, capítulo 5, e nós vamos ler o verso 8 ao verso 11. Olha, minha Bíblia já está aqui preparada. E a sua já pegou? Vamos descobrir agora? Diz bem assim: Vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Nossa, esse verso aqui mostra ali o momento que Jesus estava perto de Simão Pedro, mais conhecido como Pedro, e ele diz: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Agora o verso 9 diz bem assim: Pois à vista das pescas que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os companheiros. Eles viram o milagre que Jesus havia realizado e ficaram sem palavras, vamos dizer assim. Eles ficaram sem palavras e, quem sabe, pensaram assim: esse é o Filho de Deus. Nós, pecadores, estamos perto dele. O que eles sentiram naquele momento? Nós vamos descobrir mais à frente. Agora, no verso 10 diz bem assim: Bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante será pescador de homens. Agora o verso 11 diz bem assim: E arrastando eles os barcos sobre a areia, deixaram tudo e o seguiram. Gente, olha que incrível. Eu tô assim, muito feliz por estar compartilhando esse tema com você, porque é algo que eu gosto muito de viver, que é o chamado que Jesus tem para mim, e eu acredito que ele tenha para você também, que é levantar de onde você estiver e abrir mão de muitas coisas e passar a pregar o evangelho. Isso não é legal? Jesus fez isso com os discípulos e eles não pensaram duas vezes. Eles deixaram tudo e foram seguir o mestre. Na lição dessa semana, no dia de domingo, traz uma pergunta que me deixou pensativa e eu gostaria de fazer ela para você. Se Jesus pedisse a você que deixasse tudo e o seguisse, qual seria a sua resposta? Jesus te chama hoje para o seguir. E qual é a sua resposta? Que você possa estar analisando. Na presença de um policial, um ladrão naturalmente se sente desconfortável. Mesmo que o policial não conheça seus atos criminosos passados. Quanto mais, então, um pecador se sentiria envergonhado e com indignidade na presença de um Salvador perfeito. Esse senso de indignidade é a primeira reação no coração humano quando Deus, por meio de seu Santo Espírito, começa a sua obra de transformar a vida e o caráter. Deixa eu só dar uma pequena aspas aqui para vocês. Quando Jesus começa a transformar o nosso coração, quando a gente permite, às vezes a gente olha para trás e a gente pode pensar que, assim, quem sabe, gente, como eu sou um ser imperfeito perante Deus. E eu penso assim, quando a gente vê Jesus transformando o nosso coração, os milagres, tudo que ele faz por mim, por você, o que ele foi capaz de fazer por nós, a gente se sente pecador, pequenininho na presença de Deus, porque ele é grande, ele é superior, e a gente se sente indigno quando ele começa a obra de transformar. Para você saber como esse sentimento é grandioso, é superior, é maravilhoso. Isso não é legal? Continuando, diz bem assim: Assim foi com Isaías quando, em visão, foi levado diante da presença de Deus. Deus nada pode fazer pela pessoa que não sente necessidade de salvação. Apenas aqueles que têm fome e sede de justiça serão fartos. Despertou-se em Pedro, talvez pela primeira vez, um profundo senso de necessidade espiritual. E você, se sente desconfortável na presença de Deus? Olha, esse texto eu achei ele muito, muito especial,
Porque a gente lê aqui no texto da Bíblia, nosso texto-chave, traz Pedro falando, Senhor, afaste de mim porque eu sou um pecador. E ele se sentiu desconfortável na presença de Deus, porque ele era muito maior e Pedro, ele era pequenininho. Mas como Pedro permitiu que Jesus o transformasse, essa transformação aconteceu. E quando Jesus me chama e te chama hoje, nós temos que passar por uma transformação. Que quando a gente fala, Senhor, eu quero ser teu, a gente não tem que continuar com os hábitos passados, porque agora a gente está com Jesus. Aí você pensa, Clara, mas eu caio, eu não consigo. Você tem alguém perto de você que é maior e ele pode te ajudar a levantar. Isso não é magnífico? E o que nos traz esperança ainda mais é que Jesus, ele é um pai que sempre nos perdoa e sempre está conosco em todos os momentos. Eu acho isso lindo e maravilhoso. E será qual foi o momento em que isso tudo aconteceu, que Jesus teve aquele encontro magnífico com Pedro, Tiago, João e André ali no barco? Tinha passado uma noite, que os pescadores preferiam pescar à noite, porque de noite não tinha como os peixes verem o barco, porque estava tudo escuro. E assim, porque de dia os peixinhos conseguiam ver o barco e eles fugiam, né? E assim, respectivamente, não teria como pegar muitos peixes. Mas eles iam à noite, que ali os peixes não estavam vendo o barco e pá, a rede pegava e já era. Mas naquela noite, foi uma noite em que esse empresário, Pedro, não tinha ido muito bem junto com seus sócios, vamos dizer assim. Não tinha ido muito bem, porque foi a noite inteira e eles não pegaram, como meu pai fala quando vai contar a historinha para os meus irmãos, não pegaram nenhuma piapinha. Eles estavam assim, muito tristes porque já estava amanhecendo e eles tinham que vender os peixes para poder receber seu lucro, mas naquela noite eles não tinham pegado nada. E Jesus estava perto do mar e fala assim, ei, vocês pegaram algum peixe? E assim a gente pode imaginar, quem sabe eles tenham falado, tenham pensado, gente, já deve ser um cliente querendo peixe, a gente não tem nada, o que a gente fala? E eles tiveram que falar a verdade, lógico. A gente não pegou nenhum peixe. Então aquele estranho que estava à beira do mar falou bem assim, então joguem a rede do outro lado. Meu pai, o que esse homem quer? Quer que a gente jogue a rede do outro lado? A gente não conhece ele. Mas bora fazer, né? Isso não vai piorar a nossa situação aqui no momento. Então eles jogaram do outro lado. Mas quando eles puxaram, gente, era tanto peixe que o barquinho deles não estava aguentando mais. Os discípulos começaram como bons homens humildes e iletrados. Jesus chamou eles para serem pescadores de homens e eles aceitaram o desafio, a missão. Muitas vezes a pessoa está ali na sua decisão, será que eu me entrego a Jesus? Eu não vou me entregar a Jesus, vou deixar para depois, quem sabe? É que agora eu sou muito imperfeito, sou pecador, não tem como me entregar agora. Mas os discípulos, eles aceitaram o desafio. Mas antes deles serem como Jesus, eles foram aprendizes do Mestre. Eles aprenderam com Jesus, começaram a aprender com Jesus. Passaram ali muito tempo aprendendo, tempos gostosos, ouvindo. Pensa em uma aula da escola que você ama ouvir o professor falando, que ele é muito legal. E eu imagino que Jesus era um excelente professor, que era muito divertido ouvir a aula dele. Porque além dele contar experiências, contar histórias, parábolas, ele aplicava naquilo que ajudava a população a entender bastante coisa. Isso é muito especial. E os discípulos aprenderam com Jesus para depois ser igual a ele e pregar da palavra. Isso é lindo demais. E no dia de terça-feira traz um texto muito especial que se encontra em Romanos 12. Nós vamos ler o verso 2. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita bondade de Deus. Gente, a gente não pode, é inaceitável a gente se enquadrar no padrão desse mundo. Nós precisamos de correr, de trabalhar para que Jesus possa voltar, porque nesse mundo, às vezes para mim pode estar bom, para você pode estar bom, mas para muitas pessoas não está bom, não está legal, não está perfeito. Muitas pessoas sofrem, passam fome.
E elas precisam ouvir que existe alguém que ama elas e cuida delas, que é Jesus. E cuida de você também. E ele quer que nós pregamos da palavra, como ele chamou os discípulos. A gente tem que se lembrar que todos os nossos planos devem ser submetidos à vontade de Deus. E é necessário nós estarmos prontos para qualquer mudança que seja feita. Você está preparado? Nós temos que estar preparados para as mudanças que Jesus quer fazer no nosso interior. Então, pessoal, o Com Outros Olhos dessa semana é um textinho que eu achei muito importante, que diz que cristianismo sem discipulado é sempre cristianismo sem Cristo. Muito interessante, né? Esse textinho que é esse, Com Outros Olhos, quer nos dizer que se nós aceitarmos Jesus em nosso coração, nós vamos passar por uma transformação, que é deixar as coisas desse mundo, porque isso não vale a pena. O que vale a pena está lá no céu, é Jesus Cristo, é Deus. Nós vivemos felizes para sempre. Eu tenho um desafio para você durante essa semana, que é colocar o que a gente aprendeu hoje, o que a lição nos traz, em prática. Esteja fazendo a diferença, esteja orando, falando com o Senhor. Senhor, eu aceito o seu chamado, se você aceitar. E saiba que Jesus sempre vai estar com você. Tchau, tchau, que Deus te abençoe.